Obrigada. Bom, pessoal, antes de nós começarmos a nossa palestra, quero apresentar esses livros aqui da casa. Primeiro aqui, Conversas de Terreiro, Causos e Contos. Para quem não gosta, assim, de livros extensos, são histórias pequenas, com grande conhecimento, grandes ensinamentos. É muito bom o livro. Depois nós temos o Iniciando na Umbanda, para quem está entrando na Umbanda pela primeira vez, tem as dicas, né, que ajuda a ter um melhor entendimento. E Encantos de Umbanda, também chaves interpretativas, tá? Mais profundamente sobre o assunto Umbanda. E agora nós estamos com o nosso novo livro, Cartilha de Médium Umbandista. Então são aqueles médiums que estão entrando na corrente mediúnica umbandista, então para entender o que está acontecendo com ele. Todos esses livros, gente, é para as nossas despesas em manutenção do terreiro. Para quem chega a ver o terreiro tão bonitinho assim, com o forrinho, né, tudo, as iluminações, mas não sabe que tem que ser constantemente feita uma manutenção para que não venham as paredes abaixo. Então, através do dinheiro da venda desses livros, que a gente consegue deixar aberta essa casa para receber todos aqueles que necessitam de ajuda. E este aqui é Umbanda Pé no Chão, que é a base dos nossos livros. Esse livro aqui a gente está sempre pesquisando, tá, pessoal? Então são esses que eu indico como leitura. E foi desses que eu fiz a minha pesquisa da minha palestra, que hoje eu vou falar sobre os orixás. O que são orixás, o que é falangeiro, o que é linha, né? Esses três levam às vezes os mesmos nomes, e aí a gente fica um pouco confuso para quem não está assim diariamente na lida mediúnica, né? Então, os orixás, eles são energias criativas, são energias criativas de alta voltagem sideral, e elas, para chegar até nós, eles sofrem um rebaixamento vibratório, de plano por plano. Nós temos 7 planos até chegar ao plano material. Isso a teosofia explica legal. Então, essas energias criativas, elas sofrem esse rebaixamento até chegar a nós. Onde é que nós encontramos as energias dos orixás? Na natureza. A gente vai na mata, a gente vai na cachoeira, a gente vai no mar, vai na montanha, na pedreira, se a gente vai numa planície, o vento que toca o nosso rosto, os nossos cabelos, são os orixás. Então os orixás estão por toda parte, nós que precisamos nos ligar a eles, que é isso que eu vou falar mais tarde também. Mas não é só Umbanda que reverencia os orixás. Existem religiões afro-brasileiras que também cultuam os orixás. Mas a compreensão e o entendimento que eles têm é diferente da compreensão e entendimento dos umbandistas. Eles entendem que orixás são seres, são ancestrais divinizados. Então são espíritos que tiveram uma encarnação no passado, lá na África, tá? E eles fizeram um feito, né, positivo, foram heróis na sua nação, na sua comunidade, e aí eles divinizaram. Se tornou, vamos dizer assim, uma individualidade, né, sagrada. Diferente da Umbanda. Nós acreditamos, nós entendemos, compreendemos que são energias, são emanações divinas, né? Elas não incorporam. O que acontece? Quando nós fizemos uma louvação aos orixás, que é um rito interno nosso, após os atendimentos do público, essa louvação, nós, vamos dizer assim, cantamos, né, pontos, junto com o atabaque, todos nós. E essa energia do orixá, ela envolve o terreiro todo. Então, para quem tem a clarividência, vai perceber que existe, dependendo do orixá, vamos dizer assim,
um tipo de energia que ela vem com colorido, ela vem com uma cor. Né? Por exemplo, a Nanã, ela faz já foi envolvido o abaçá com luzes violetas próprios desse orixá. E eles não incorporam. Aí o que acontece? Os falangeiros dos orixás que estão ali junto com seus médios, eles aproveitam essa energia que está ali, né, manifestada no terreiro, e para os trabalhos que transcorreram na noite e que vão transcorrer. Então eles se utilizam disso, com a incorporação de um falangeiro, dentro da linha do orixá, conforme o exemplo Nanã, ou de uma maneira mais, vamos dizer assim, anímica do médium. Então o médium vai buscar lá no seu arquivo milenar a sua vivência lá na África e vai, vamos dizer assim, animicamente, vamos dizer assim, manifestar essa energia do orixá. E aí os falangeiros também se utilizam disso, mas aí é uma manifestação anímica, muito bem, vamos dizer, aceita dentro do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Nós não vemos o animismo como uma coisa assim, uma coisa ruim. Ele está presente no mediunismo umbandista. Então essa diferença entre as outras religiões irmãs, que vem como uma individualidade, né? Em evolução ou divinizada. Nós não, nós acreditamos como uma energia criadora, né? Um aspecto de Deus, do Criador. E aí eu falei sobre que o orixá não incorpora, né? E que os falangeiros se utilizam disso, dessa energia que está ali. Então o que é falangeiro? Então, falangeiros são espíritos que já estiveram encarnados, seja aqui nesse planeta ou em outro planeta, né? Podendo estar ainda na roda das encarnações ou não, tá? Que isso daí é particular de cada espírito, mas ele trabalha exclusivamente naquela energia de orixá. Então, ele vai trabalhar numa linha de Ogum, numa linha de Oxós, numa linha não, no orixá Ogum, da vibração do orixá Ogum, na vibração do orixá Oxóssi e assim por diante. O que acontece? Que nós, umbandistas, às vezes chamamos o falangeiro como se fosse o orixá. Né? Às vezes a gente diz assim, ó, Ogum chegou para trabalhar, o Oxóssi assoviou lá no Humaitá, o Xangô está aqui. Mas não, na verdade, por ser um falangeiro do orixá, ele não é, vamos dizer, não é o orixá, ele não é energia, ele é o espírito. Não sei se vocês estão conseguindo entender. É um espírito que já teve uma vivência no plano material. Mas a gente, em vez de dizer assim, que a gente é bem resumido, em vez de dizer assim, caboclo de Ogum está no Congá, chegou no terreiro, caboclo de Oxóssi assoviou lá no Maitá. Então a gente já corta o caboclo e só fica com Ogum e Oxóssi. Então a gente dá uma resumida. Mas falangeiro é uma coisa, é espírito, né? E orixá é outra, é energia. Tá? Outra coisa que a gente se confunde muito, que é a linha. Por que tem essa confusão entre orixá, falangeiro e linha? Porque todos eles levam o nome dos orixás. Né? Então, vamos dizer, caboclo de Ogum, que a gente chama Ogum Taí, na verdade é um espírito, é um falangeiro, mas leva o nome do orixá. E a linha também é a mesma coisa. Né? Quando a Umbanda começou, e com todos esses anos, que já são mais de 100 anos, né, chegou num determinado momento que alguma parcela, vamos dizer assim, dos umbandistas quiseram engessar a Umbanda. Então a Umbanda tem 7 linhas de trabalho. Tá? O que é linha? Linhas são grupos de espíritos que se apresentam numa determinada forma perispiritual, que trabalham fechados, né, direcionados ou se utilizando da energia de um orixá, então estou falando de um orixá ou de mais orixá, né, ou de mais de um.
Então, chegou uma época na caminhada da Umbanda que eles quiseram engessar que não. A Umbanda só tinha 7 linhas. Não tem como engessar a Umbanda. Cada vez que um terreiro abre as suas portas para atender, pode chegar um grupo de espíritos, né, desencarnados, né, que tem um trabalho de caridade e se compromete dentro da egrégora da Umbanda. Então, as linhas estão cada vez mais aumentando dentro da necessidade da comunidade que o terreiro está inserido. Então, nós temos realmente as linhas com os nomes dos orixás. Então, nós temos a linha de Ogum, linha de Nanã, linha de Oxóssi, linha de Xangô. O que são? São espíritos que trabalham unicamente na linha deste orixá, na energia do orixá Ogum, do orixá de Oxóssi, do orixá de Nanã, do orixá de Omulu. E tem outras linhas que elas vêm com sua forma de apresentação perispiritual. Então são a linha, vamos dizer assim, linha das águas, o povo das águas. Então são espíritos que trabalham na energia do orixá Iemanjá ou na linha do orixá Oxum, ou nos dois juntos. Tá? Então essa linha, ela representa o poder feminino da gestação e da maternidade. Então esses espíritos se utilizam da força do reino de Iemanjá e de Oxum, que é o mar e as cachoeiras, para trabalhar naquilo que for necessário no consulente e no terreiro, né? E no abaçá. Mas esses espíritos, eles não moram, eles não, vamos dizer assim, eles não ficam o tempo todo no mar ou no tempo todo lá na cachoeira. São espíritos que eles manipulam com destreza as energias desses dois orixás. Eles podem levar um consulente desdobrado durante a noite, pode levar um desencarnado, pode levar um médium para esses sítios do mar ou da cachoeira para fazer o trabalho necessário, seja para descarga emocional, seja para limpeza magnética, né, do trabalho. Trabalha principalmente no consulente ou no desencarnado, a família, os grupos, né, grupo social. Então ela deixa essas entidades, esses espíritos que trabalham na linha do povo da água, eles desaguam essas energias negativas nesses sítios que é do mar e da cachoeira. Então eles são exímios, eles conhecem, eles trabalham junto com os elementais. Geralmente são esses espíritos que lideram os elementais, são as nereidas, as ondinas e outros mais. Então elas entendem muito disso. Então, nós temos, além das linhas que levam o nome dos orixás, nós temos a linha das crianças, ou ibejes, nós temos a linha dos marinheiros, que também está ligado a Iemanjá, tá? São adestrados psicólogos, conhecem profundamente as tramas humanas, né? Vamos dizer assim, podemos dizer que é uma palavra meia forte, mas nós vamos ter que ser reais, né? A hipocrisia humana. Né? Então, os marinheiros sabem trabalhar isso. Por quê? São espíritos que vivenciaram uma ou mais encarnações como marinheiros, então eles conhecem, porque eles estavam de porto em porto, de país em país, então eles são ecléticos, versáteis, então eles conseguem ter esse jogo de cintura, né? Eles sabem, numa forma simbólica, né? Ele nos educa a nós fincarmos os pés no balanço da vida. Então a vida, ela não é única de um feitio só, ela tem aquele balanço que às vezes nos deixa cair. Então o marinheiro vem aí nos ensinar isso, a gente conseguir estar nesse balanço da vida e não cair. Ter fé, ter coragem e não cair. Porque esse balanço, ele é passageiro. E se tu cair, tu vai demorar bastante para levantar. Então nós vamos ter que ter o
aquele jogo de cintura para saber que todo movimento que tiver na nossa vida são movimentos benéficos. Vamos dizer assim, o que vale é a modo da gente, vamos dizer assim, olhar a esses movimentos da vida. Olhar como negativo ou positivo. Né? Dessas confusões aí da Petrobras, a minha irmã trabalhava numa empresa que estava nesse meio dessa corrupção toda. Né? Antes de estourar, ela foi para a rua. Ela tinha quase 20 anos de empresa, mais até. E para ela foi desespero todo, né? Pela idade que ela tinha e tudo mais. E aí ela ficou meses sem conseguir emprego, até que ela conseguiu numa loja comercial, e hoje ela está trabalhando numa empresa, vou dizer assim, que se derivou dessa, né? Mas dentro da ética e tudo mais. Quer dizer, quando ela viu o sacolejo da vida e ficou firmada que ela tinha uma idade já avançada e perdeu o emprego, ela caiu. Porque ela não teve uma visão de que tudo que acontece na nossa vida tem um lado bom e um lado ruim. Cabe a nós qual lado que nós vamos nos obrigar. Né? E hoje ela está bem. Quer dizer, foi necessário para ela, porque provavelmente agora ela estaria para a rua. Agora que veio todo esse movimento todo de corrupção e tudo vindo à tona. Né? Então vamos voltar lá para as linhas. Então nós temos a linha dos boiadeiros, né, que trabalham de uma forma parecida com os caboclos capangueiros da Jurema. São espíritos que vêm na forma perispiritual de boiadeiro, eles vêm de laço, vêm de bombacha, tá? Porque eles vêm com o laço é o instrumento dele de trabalho. Então, eles vêm para fazer todo o trabalho de desobsessão e necessário naquele momento que está passando o terreiro junto com os consulentes. Porque a egrégora se forma dentro da demanda aqui. Dessa demanda aqui. O que cada um de vocês vem trazer junto com o que os médios também trazem. Então se forma as frentes de trabalho. Então são aguerridos, valentes, né, representam a natureza desbravadora, são românticos, simples e persistentes do homem do sertão. Nós temos os baianos, e provavelmente os terreiros de Umbanda lá da Bahia devem ter os gaúchos, né? Então os baianos são espíritos alegres e um tanto irreverentes, né? Possuem a grande capacidade de ouvir, de aconselhamento, conservam a calma típica dos baianos e nunca se apressam, falam baixo e mansamente. São fraternais e passam segurança aos consulentes. Nós temos a linha dos malandros, que são os músicos, compositores, poetas, escritores, boêmios, que tiveram uma ou mais encarnações nessa vida de boemia. Então eles incorporam com aquele gingado, né, dançando. E eles encaminham os espíritos que vibram no campo da malandragem, daí uma malandragem negativa, né, querendo passar a perna, né, nos encarnados e desencarnados, né, querendo levar uma desperto, se aproveitando da ingenuidade alheia. Eles trabalham muito, vêm fortalecer a nossa vontade de terminar os vícios, todos os tipos de vícios. A linha das Santas Almas do Cruzeiro Divino, que nós conhecemos, nossos amados pretos velhos, né, os bentos e bentas. Então eles vêm com suas mandingas, com suas mirongas, vêm trazer o conforto, aquela palavrinha, aquela orientação, aquele aconchego, aquele colinho que tantos nós necessitamos, né? São exímios benzedores, curando os mais diversos tipos de enfermidades. A linha dos ciganos, que trabalham principalmente a nossa liberdade, fazer nós conectarmos com a fonte cósmica de abundância e prosperidade universal. São exímios curadores, trabalham com as energias dos cristais, cromoterapia. Traz o axé da abundância, fartura espiritual, prosperidade em nossas vidas. A linha do Oriente, que é de cura, que são espíritos que se apresentam na forma perispiritual de uma encarnação que eles tiveram como
hindus, árabes, marroquinos, persas, etíopes, chineses, egípcios, tibetanos, que são povos que trazem conhecimento de milênios. Então eles vêm trazer esse conhecimento para nós, para trabalhar principalmente a cura. E aí não para por aí, porque a Umbanda está sempre se expandindo. A Umbanda não é engessada, não é estática. A Umbanda, ela é movimento. Então, cada vez que um terreiro necessitar de uma linha nova, que por sinal é essa linha dos malandros, da malandragem, né, ela começou a trabalhar aqui no terreiro faz pouco tempo, acho que 1 ou 2 anos. Então, assim, ela veio por necessidade e ficou. Tá, legal. Vocês têm agora uma ideia do que é orixá, o que é falangeiro, o que é linha. Tá, o que eu posso fazer com esse entendimento, com esse conhecimento no nosso dia a dia? Eu falei lá no início que nós temos, além dos sítios da natureza, a cachoeira, o mar, né, a planície, a montanha, a pedreira, que são aonde nós nos ligamos energeticamente com os orixás, direto com a energia do orixá. Energia pura, né, que dá aquela harmonizada, o equilíbrio necessário para a gente chegar aqui na cidade e começar novamente a luta, porque a coisa não está fácil. Mas isso é de fora para dentro. Nós vamos lá na natureza pegar, nós nos sintonizaremos, nós vamos fazer a ligação, e é uma coisa de fora. Mas como é que a gente pode fazer, ter o orixá dentro de nós? Dentro de mim, dentro do meu ser. Nós podemos ter vibrado todos os orixás conosco, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos atos aí fora. Então, através disso, nós vamos estar com o orixá no nosso templo vivo, que é o nosso corpo. Nós vamos estar gravando todos os aspectos dos orixás, todas as virtudes dentro de nós, e nós vamos nos melhorar como pessoa. E se cada um de nós fizermos isso, nós vamos melhorar aquele grupo onde nós estamos inseridos, na família, no trabalho. E assim nós vamos conseguir mudar esse nosso planetinha aí. Então, quando nós vibramos, que nós sabemos que nós estamos vibrados em Oxalá, é quando nós temos atos, né? Nossos atos são de humildade. Nós somos caridosos com o outro. Nós exercitamos a paciência quando aquela coisinha que o outro tem que eu não gosto. As diferenças, as fraquezas. Então, quando nós vibramos nessa paciência, quando nós plantamos a paz, seja ela aonde for, nós estamos vibrando em Oxalá. Então nós não precisamos ir lá na planície, nós não precisamos estar na natureza, nós estamos com Oxalá dentro de nós.